A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, eis-me de volta. E olha só, estou com as mãos postas aqui, tá vendo só? Sabe por quê? Porque hoje é dia de muita alegria. Ontem foi um dia de grande alegria, de muita alegria, mas hoje é dia de mais alegria. Sabe por quê? Porque graças a você, leitor, leitora do Portal do Holanda, hoje, 1º de outubro de 2020, nós estamos celebrando aqui e em alto nível, recebendo o deputado estadual, delegado Péricles, que vem nos dar a honra da entrevista, e ele vai estar nesse momento de alegria com a gente e com vocês aí, principalmente. Foram vocês que me deram a motivação, o empurrão, o entusiasmo, né, para eu continuar todos os dias aqui, nos últimos 3 anos, todos os dias, trazendo uma personalidade que gentilmente concorda e vem até aqui conversar com a gente sobre o seu métier profissional, sobre a sua expertise, e eu me sinto privilegiado. Então hoje, muito obrigado, leitores e leitoras do Portal do Holanda, milhares. Quer dizer, eu fui visto, vejam só como eu sou, eu me sinto muito privilegiado e um homem de muita sorte, porque durante 3 anos, todos os dias, sendo visto por milhares de pessoas, e isso é coisa que é orquestrada por Deus. Então, por isso, eu sou agradecido. E agora, eu sempre digo, deputado, que o melhor está por vir. Isso aqui é um lema meu, sabe? É o meu mantra, o melhor está sempre por vir. E eu tenho certeza que nós vamos continuar juntos, você aí, eu aqui, e em breve a gente atinge a marca de 1000 entrevistados. Nós estamos em 763 como deputado hoje. Então ainda falta muita gente para a gente chegar no número 1000. Tem mais um ano de trabalho aí pela frente para a gente chegar em 1000. E com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus e com a gentileza dos convidados e com a presença, a companhia de vocês, eu não tenho como não conseguir, não tem como eu não conseguir chegar em 1000. Então eu quero agradecer aqui na frente do deputado todos os meus colegas de trabalho que no passado, direta ou indiretamente, me ajudaram, contribuíram, me empurraram, me deram o apoio que eu precisava para o programa ir para o ar. Algumas pessoas já não estão mais com a gente aqui no Portal do Holanda, mas contribuíram de forma muito positiva. Agradecer ao Paulo Rebelo, que tem estado com a gente nos últimos 2 anos, e graças a essa parceria com o Paulo, a gente consegue fazer bem o que a gente está fazendo. Tem outros agora, tem o Holandinha, tem o Marcelo, outros que já chegaram e que vão nos ajudar a concluir esse grande desejo de 1000 convidados aqui na Hora do H. Então, minha gente, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Beijo grande para vocês. Que Deus me dê saúde para eu continuar. É só o que eu preciso. Meu querido delegado Péricles, muito obrigado por ter vindo e, desde já, parabéns pelo grande trabalho que o senhor acaba de desenvolver, um trabalho público, um trabalho que com certeza irá trazer e já trouxe vários benefícios, principalmente para que as pessoas passem a respeitar o parlamentar, respeitar a política e ver o quanto a política é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade e, acima de tudo, recuperar a imagem tão combalida dos deputados que, infelizmente, por causa de alguns, todos levam à fama. Então, parabéns, deputado, e obrigado por estar aqui com a gente, né, para a gente falar do que o senhor sabe fazer e bem. Obrigado. Conduzir uma CPI. Muito bem. Parabéns, deputado. Parabéns. Obrigado, Humberto. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui com você, um profissional tão competente, tão dedicado. Quero te parabenizar pelos 3 anos de programa. Isso é fruto da tua dedicação, de toda a tua equipe, que faz um trabalho que as pessoas gostam, querem assistir.
E não tenho dúvida, você não vai chegar a 1.000 entrevistados, não. Benção vai chegar a Deus. a 2.000, 3.000, se Deus quiser. Deus te ouça, se os anjos digam amém. E nós só né? pedimos saúde para todos nós, para que a gente possa Isso. conduzir o nosso trabalho com muita dedicação, com muito profissionalismo. E é isso que a gente gosta de fazer. E a gente faz para esse povo que está aí, não é, pra isso? Seus eles. eleitores e os meus espectadores, Sem não é isso, dúvida. deputado? Exatamente. Inclusive, na política, uma das coisas que me fizeram aceitar o convite de me candidatar à época é isso. É buscar a essência do político. Que o político é para servir realmente a população, não é para se servir da política. E se tornar um profissional da política. E só se transformar um carreirista, um profissional da política. É para servir a população mesmo. Tem que se dedicar. Isso é bom, isso é prazeroso. A gente vê o resultado, por exemplo, agora que nós concluímos da CPI, a população aprovando, mandando mensagens espontâneas de que está comigo. Isso é muito legal. E a população participou direto, né, Deus? Eu imagino que estava todo mundo de olho ali. Não Muito, tava, participou muito desde o início, da primeira semana. Inclusive, eu sou o autor da propositura, do pedido de CPI da saúde. Para a instalação Para da instalação, CPI, né, da saúde. isso. Demoramos 2 a 3 semanas para conseguir as assinaturas necessárias, que eram 8, né, e nós instauramos. No início houve muitos problemas, né, de alguns colegas impugnando a CPI, não queriam a CPI, mas isso... É o pessoal que sempre, em todos os casos, né, da nossa vida, remam contra, né? Tem aqueles que tem que dar uma remadinha contra. Exatamente, né? Então tinha algumas situações, né, contrárias àquilo que nós nos propusemos a fazer com muita seriedade, e assim foi desde o início. E aí houve uma votação na comissão já instaurada e me elegeram presidente. E a primeira decisão que eu tive foi transmitir ao vivo a CPI. Foi a primeira vez que isso aconteceu, deputado? Primeira vez que acontece a CPI ser transmitida ao vivo para que a população pudesse acompanhar e desde o início mostrar a seriedade, a transparência na condução dos trabalhos da CPI. Entendeu? E, graças a Deus, a população entendeu isso e passou a acompanhar. Eu recebi a mensagem até engraçada, as pessoas, deputado, a CPI é a minha sessão da tarde hoje. Olha aí, que legal. Eu chego em casa à tarde, já pronto para ligar minha... Já sei o que eu vou fazer, Já sei o que eu vou fazer, assistir a CPI. Isso é legal. Muito bacana. Porque a população precisa acompanhar Porque mais a esse política. é o papel do eleitor, é acompanhar as atividades, principalmente daqueles em quem ele votou, não é isso? Exato. Acompanhar o mandato daquele que ele elegeu. Somos 24 deputados estaduais, que representam os 4 milhões de amazonenses. Sim, entendeu? verdade. Então, os 4 milhões têm que cobrar. É como eu costumo dizer, o político ele não tem que ser idolatrado, ele tem que ser cobrado. Sim, né? Porque sim. é importante, é uma Ele é um responsabilidade servidor muito público. grande. O político é um servidor público. Exato, não é verdade? servidor público, exatamente, é na sua essência mesmo. E está ali para fazer o trabalho para a população. E a CPI não fez nada do que é sua obrigação, o dever do parlamentar, que é investigar, que é fiscalizar o que está de errado. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que ninguém estava acostumado com isso. Ninguém via... Uma quebra de paradigma, então, Totalmente. Não é? A própria CPI é uma quebra de paradigma. Ela era muito estigmatizada. A CPI vai acabar em pizza, isso, aquilo. Isso. Primeira semana a gente já mostrou o passo a passo de tudo como aconteceu o esquema de fraude, o esquema fraudulento do caso dos respiradores, que foi tão polêmico Aquele aqui. lá da loja de vinhos. Da loja de vinhos, conseguimos buscar desde o início como tudo aconteceu e apresentamos para a Polícia Federal, que logo em seguida, dos 8 que foram ouvidos na CPI da Saúde, 6 foram presos pela Polícia Federal, pela condução dos trabalhos que nós fizemos, quer dizer, nós realizamos. os resultados foram obtidos durante o desenvolver da própria CPI, com o pessoal indo preso. Exatamente, preso. Outros, por exemplo, agora nós finalizamos com 50 indiciados por vários casos de corrupção, de desvio de dinheiro, vários indícios. Há uma lista agora de 50 pessoas indiciadas pela CPI por terem se envolvido de forma fraudulenta nesse esquema. Em algum momento houve ali fortes indícios de cometimento de crimes. Sim. Que aí é bom ressaltar que não é de agora não, essa gestão da saúde, e como eu até lhe falei antes da entrevista, é de muito tempo. Eu sou vítima. Vocês levantaram a lona preta, Vamos né? puxando a linha de tudo o que aconteceu, como é o caso, talvez o mais emblemático, da lavanderia, que nós descobrimos que lavanderia, lá na Praça 14, não é isso? Uma empresa que vergonha. Dizia que lavava 4 toneladas de roupa por dia com 5 pacientes no Hospital Newton Lins.
Aí nós fomos puxando e descobrimos que essa mesma empresa, nos últimos 5 anos, faturou 25 milhões de reais do Estado, do nosso dinheiro. Isso é um insulto à nossa inteligência e ao Estado difícil em que se encontram tantas pessoas morando no estado do Amazonas. É um tapa na cara de todos nós, toda a população, que muitos, sem dúvida, estavam precisando de um respirador, de um atendimento, de um tratamento. Alguns ali até com podem remédio. ter perdido a vida. Perderam. Por causa disso. Isso. Pela falta do respirador. Exatamente. Né? E o que foi importante da CPI foi que ela resgatou um pouco desse sentimento, né, de justiça da população. Ela viu que, poxa, meus familiares morreram por foi atendimento na saúde. E a CPI buscou fazer alguma coisa por eles. Para punir porque os senão culpados disso nada aí. Ia acontecer, Sim. Humberto. Não ia não. Como antes também nada acontecia. E envolvendo o desvio do erário público. Exato. Gente que se beneficiou, né, com dinheiro que deveria ser usado em benefício do povo, dos doentes, dos contaminados pelo coronavírus. Esse dinheiro foi desviado para o bem pessoal, para o uso pessoal dessas pessoas. Isso é uma vergonha. É o que eu falo, Humberto. Não é só crime, não é só criminoso esse ato, não. É desumano. Desumano. Momento de pandemia. É um crime humanitário, né? Quer dizer, que tem a ver com a humanidade das pessoas. Enquanto estavam todos nós em pânico, assustados, tinha gente pensando em como faria para desviar dinheiro. O cara planejava como é que vai acontecer esse desvio. E eu posso te garantir, muito do que poderia acontecer, não aconteceu por causa da CPI. Como é o caso do Hospital de Antonins e de outros processos indenizatórios. Não fora a CPI, o barco estava indo embora. Aquele Hospital de Antonins ia ser pago dezenas de milhões para a atividade lá. Foi contido, né, deputado? Foi contido. Foi contido. Não só isso, outros casos também que nós apresentamos, nós identificamos, nós conseguimos, entendeu, mostrar para a sociedade e por conta disso, a Secretaria de Saúde agora, ela passa por uma reestruturação, uma reorganização para não só transformar os atos mais transparentes, mas para evitar desvio de dinheiro público. Isso já é um avanço. Por exemplo, os casos dos processos indenizatórios é um escândalo que já vem acontecendo pelo menos por 10 anos. De 2011 até 2020, foram mais de 4 bilhões e meio usados para pagamentos indenizatórios. De empresas, sabe o que elas faziam? Não existia processo licitatório, Humberto. A empresa era simplesmente indicada pelo gestor da saúde, vai lá, faz aquele serviço. E o serviço que poderia custar... Quanto é? Tanto? Não, quanto é? Não. Vai lá e faz. A empresa fazia o serviço, depois só apresentava conta para o Estado pagar, do jeito que ela queria. Sem uma verificação, sem uma aprovação prévia, nada. Nada, sem concorrência, sem dar publicidade, sem nada. E feria de morte os princípios básicos da administração pública. Com moralidade, impessoalidade. Com o dinheiro que a gente paga os impostos que é usado para isso. Eu vou citar um exemplo que foi muito escandaloso, que nós identificamos na CPI da Saúde. Dessa mesma forma de processo indenizatório, foi pago 868 mil a uma empresa prestar um serviço no interior de exame ginecológico, que cada exame custaria no máximo R$1.300. Foi cobrado e foi pago pelo Estado 8.680 por cada exame. É o mesmo da lavanderia. Daquela senhora que chegou lá, quis ficar calada e disse que adoeceu. Essa mesma, essa empresa. É essa figura aí? É essa empresa. Deputado, me diga uma coisa. Eu tenho que me acalmar, que eu começo a ficar com raiva. É verdade. Dá raiva na gente. Muita raiva na gente. Deputado, me diga uma coisa. Agora, isso tudo, eu estou imaginando que isso tudo era orquestrado, né? Quer dizer, como eu sou músico, eu penso sempre assim, a orquestra, cada um tem seu papel, aí você, nessa hora entra você, nessa hora é você, a orquestra funciona assim. E toda orquestra tem um maestro. Me diga uma coisa, a CPI conseguiu apontar, chegar a olhar, a vislumbrar um maestro, um mentor para tudo isso, um gerente dessa orquestra de corrupção. Houve algum indício, algum norte para chegar ao mentor, ao maestro que diz, agora vai lá e faz isso. Porque tem que ter essa figura, não tem, deputado? Sim. O principal responsável por esses atos ilícitos é o gestor. Ninguém tem dúvida.
ou por ação, por participar realmente de um conluio, Isso ou não por tem omissão. dúvida, não tem dúvida. Não tem dúvida. Tanto, o que acontece? Desses processos indenizatórios que nós conseguimos analisar de 2011 até 2020, nós vimos que mais de 4 bilhões e meio foram gastos por Isso aí conta já disso. saiu, né? Já Isso saiu. já foi. Só que o que acontece? O nosso tempo foi exíguo na CPI, 120 dias. E nós pedimos a prorrogação. Só que, infelizmente, não houve sequer quórum para aprovar a prorrogação da CPI. O que nós Qual é íamos a sua fazer? análise disso, de não ter havido essa prorrogação? Como deputado, como o senhor analisa esse acontecimento? Não houve interesse do governo Não houve, né? em querer prorrogar. E, claro, tem a sua base na Assembleia. Sim, lógico. Né, que também E não esses tinha. aí são obedientes, né? Esses deputados são obedientes. Né? Só que, da mesma forma, eles deveriam ter a consciência que o trabalho que nós fizemos na CPI foi bom para o próprio governo, que agora está tendo a oportunidade de consertar todos os erros que já acontecem há muitos e muitos anos. É claro. Né? Só que eles não tiveram essa percepção. Ninguém perseguiu ninguém caçou bruxas, nós só apresentamos resultados. Mas o povo sabe quem foi contra a prorrogação, não Sabe, sabe? O com povo certeza sabe. sabe. O troco está vindo a cavalo. Sabe porque acompanha, está vendo, né, do nosso esforço de mostrar, de apontar essas fraudes, esses desvios de dinheiro público, que muitos de nós já sabíamos que acontecia, mas ninguém sabia como acontecia. E nós mostramos na CPI, da forma com que eles usam para desviar dinheiro público. Deputado, assim, vamos fazer rapidamente assim uma analogia. O senhor acha que o que existia em Manaus antes da CPI, quer dizer, quando a coisa estava acontecendo, e eles se aproveitaram justamente da crise, da pandemia que causou tantas dores e tantos traumas e tragédias, o senhor acha que Manaus era um caldeirão de corrupção? Quer dizer, ela estava aí leve, livre, solta, quer dizer, agindo, crescendo, quer dizer, a corrupção era um monstro que existia dentro do governo do Estado do Amazonas? Humberto, eu posso te garantir que não existia não, ela existe. Ela a existe. corrupção ainda está muito presente, infelizmente, no nosso estado do Amazonas. E nós temos que combater isso. Nós vivemos um outro momento na política em que nós, políticos, temos que ter essa convicção, essa consciência que nós temos que combater esse mal que atinge diretamente a população. O senhor não vai deixar a peteca cair? Não, de forma nenhuma. O fato da CPI ter sido extinta, eu estou vendo aqui nessa entrevista que a CPI não foi em vão. Foi em vão, doutor? De forma nenhuma. Os resultados que ela apresentou e até, como você mesmo falou, essa forma de quebra de paradigmas em relação à investigação, à fiscalização, ao resultado eficiente, o resultado positivo que se dá para a população, que nada mais é do que o dever do parlamentar de fiscalizar, mostrar o que está errado. Não precisa perseguir, não precisa ter diferenças por grupos políticos, mas você precisa fazer o seu papel. Apontar, está errado, conserte. Então, é esse o nosso papel como parlamentar. Como parlamentar, o senhor hoje considera que o senhor tem um novo papel no seu mandato? O senhor tem um novo caminho a seguir no seu mandato em relação à corrupção? Humberto, eu costumo dizer que eu tenho uma missão hoje na política. Nunca havia sido político, aceitei o convite por um propósito. Depois de tudo que me aconteceu, acredito que Deus me colocou nesse caminho e eu não posso em nenhum momento desviar. E é por conta disso, eu venho desde o início do meu mandato, eu fiz processo seletivo para ter pessoas qualificadas ao meu lado, para me ajudarem, estão me ajudando muito, entendeu? E venho buscando apresentar projetos de combate à corrupção, para dar mais transparência à coisa pública, e é esse o meu caminho no meu mandato. Durante esses 4 anos vai ser assim. Agora, claro, a CPI me deu mais forças para que eu continue nesse caminho de investigar, de fiscalizar, apontar o que está errado, para que seja corrigido. E isso é o que sempre pautou a sua profissão como delegado, não é? Exatamente. Como delegado também busquei, eu prestava o serviço para a sociedade dentro daquela minha atribuição. Hoje é muito mais abrangente e as minhas condições para fazer isso é muito maior. Por isso que eu continuo fazendo e vou continuar durante o meu mandato. Parabéns, deputado Péricles. Parabéns. Obrigado, mesmo. Eu sei que os seus eleitores, seus amigos, as pessoas que fizeram da CPI a sessão da tarde, essas pessoas têm muito orgulho do senhor. Poxa, obrigado. E o senhor tem contribuído muito para que a imagem do deputado volte a ser o que ela deve ser e que não deveria ter sido nunca mudada. E eu sei que o senhor tem contribuído sobremaneira para fazer com que o povo passe a respeitar o político e a política como algo importante para cada um de nós.
Não só o eleitor, mas todos os que moram numa comunidade. Obrigado pela entrevista, parabéns. E que bom que o senhor veio aqui no terceiro ano do programa conversar sobre um assunto tão importante. Obrigado, parabéns, meu amigo. deputado. Obrigado mesmo. Eu sei que eu e muita gente não vamos tirar os olhos do senhor durante todo o cumprimento do seu mandato. Poxa, eu peço que me acompanhe, me cobre, porque, como eu disse, essa é a minha missão como parlamentar e nós precisamos mudar essa forma de se fazer política. Vamos voltar realmente os interesses públicos, o interesse para a sociedade. Então, é nesse caminho que eu trilho, né, e agradeço o reconhecimento, especialmente nesse período da CPI, porque não faltou vontade, não só para mim, mas como outros membros da CPI, sabíamos da nossa responsabilidade, e não nos faltou vontade para dar uma resposta. E nós conseguimos dar essa resposta à população. E esse reconhecimento é importante para todos nós, porque nos dá força para continuar essa luta. Muito obrigado, Humberto, pela oportunidade também de estar aqui no seu programa, nesse dia especial. Dia do aniversário. Dia especial de 3 anos, e para mim, como eu disse, é uma honra estar aqui do seu lado. Da mesma forma por aqui. O Portal do Holanda é sua casa, a casa é sua. E um abraço também ao meu amigo Holanda. Darei. Muito bem, minha gente, por hoje é só. Sabe por que eu estou muito mais entusiasmado agora, terminando a entrevista com o deputado Péricles? É o seguinte, é que aconteceu algo fantástico, formidável nessa entrevista. Nós falamos em corrupção, mas ela sendo derrotada. Nós falamos da corrupção, mas ela sendo combatida. E não dizendo, aconteceu isso, alguém roubou aquilo, aconteceu ali e acolá. Vocês estão vendo que existe hoje, de verdade, para valer, uma guerra contra a corrupção por alguns deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E isso é muito gratificante, principalmente para todos nós que vamos lá no dia 15 depositar o nosso voto de confiança, crendo que nós vamos escolher o melhor e que deem exemplos como este deputado que fez o que fez e vai continuar fazendo por nós, que amamos o Amazonas, que moramos no Amazonas. Até a próxima. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.